Saudações, gente bonita. Ouro Preto, meio da Mata Atlântica, são 6 horas e 35 minutos da manhã. Mestre Leider aqui falando. Ontem de manhã, nós tentávamos fazer uma live e não deu muito certo porque a nossa internet definitivamente não é boa e a gente caiu muito, não deu para desenvolver o raciocínio. Então hoje vamos tentar trabalhar aquilo que nós não conseguimos ontem, né? Deixa eu só, peraí, despedir vocês com essa paisagem maravilhosa, eu já volto. Bom, são quase 7 horas, né? Nós temos que chegar antes das 9h30, que está previsto chuva. Está bastante nublado. Lá na frente a gente percebe isso. E enfim, nós recebemos um Pix de R$120, que é exatamente o valor que a gente precisa para pagar o conserto do nosso computador. Tem um punhado de coisa que não dá para fazer nem no notebook, nem no celular. E desde que eu cheguei, vai ser a primeira vez que o computador funciona, né? Então vai nos ajudar muito isso. No transporte, chacoalha, balança, suja. E aí, felizmente, nós conseguimos achar alguém que conserta, né? Então, as coisas agora, em relação à comunicação, tendem a melhorar um pouco. Pelo menos no que tange ao nosso hardware, né? Bom, de toda forma, deixa eu passar essa parte mais enlameada do trajeto, que nós vamos falar um pouco sobre, bom, essencialmente Claude Lévi-Strauss, Walter Benjamin e ideologia, que é a guerra que nós estamos perdendo. Mas por que a vitória não será tão difícil igual a gente imagina? Antes da gente começar, olha a dama que há muito tempo a gente não via. A princesa, a mula. Ela, bom, tem muito pasto aqui e é tudo para ela, né? Enquanto a gente não tem gado, é tudo para ela. Então a gente passa dias sem vê-la. Acho que eu vou ver se eu consigo montar uma espécie de coxa com sal para mantê-la mais perto, né? Ou pelo menos para ela voltar para perto de casa uma vez por dia. Não é muito seguro para uma mula sozinha num lugar desse, não, né? Porque aqui termina a propriedade, aqui começa a Onçolândia. Mas vamos começar por falar em Onçolândia, né? Já que nós estamos entrando nela. Pessoas, o nosso entendimento das coisas, ele é profundamente influenciado por determinadas estruturas de pensamento, né? Marx, Walter Benjamin e o nosso querido Claude Lévi-Strauss. Você pode falar assim, nossa, Leila, e essa sua obsessão por judeus brancos europeus? Cara, para pensar o Ocidente, eles são os melhores. Nós não estamos pensando no mundo. A gente tem que ser claro no recorte. O Ocidente sempre se quis universal. Sabe, Freud jura que dissecou a alma humana. Embora, para ser justo, não. Porque se você for dar uma lida na interpretação dos sonhos dele, ele deixa claro que os padrões de comportamento são diferentes para as mulheres burguesas e para as camponesas. Então, se ele assume essa dicotomia entre burguesas e camponesas, acho que é lícito supor também que ele não crê que a psicanálise analise a psique universalmente. A psicanálise é uma tentativa de curar as doenças do Ocidente.
os males do pensamento ocidental. Até em Totem e Tabu, a gente pode dizer que ele pelo menos tentou ser mais universalista. E eu acredito que de certa forma ele até conseguiu. Mas já no mal-estar da civilização, o caráter ocidental da obra e do pensamento dele já fica bem mais aparente. Já não dá mais para se fingir universal. Leida, mas e Marx? Marx é universal? Cara, a luta de classes molda o desenvolvimento da sociedade humana? Olha, eu diria que sim. Então Marx é bastante universal. Não que ele tenha todas as respostas ou que as respostas dele sejam as únicas, mas eu vou dizer que são as melhores. Então a gente tem um respeito muito grande por Marx. E Benjamin, onde entra? Marx, pela própria característica finita da vida humana, passou muito tempo discutindo a infraestrutura. O que é a infraestrutura? A infraestrutura é a base material da produção, que por sua vez é formada por forças produtivas e relações de produção. Sendo as forças produtivas o trabalho, o maquinário, a infraestrutura, a tecnologia, a engenharia, e as relações de produção, as relações que os seres humanos estabelecem entre si com vistas a tornar a produção possível. A soma dessas duas coisas interagindo dá origem aos modos de produção, que é a maneira como as sociedades humanas, em determinados espaços e períodos de tempo, organizam as forças produtivas e as relações de produção para produzir e distribuir o produto social. Certo? Ele aponta vários modos de produção clássico: comunismo primitivo, modo de produção asiático, modo de produção antigo, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista. E, bom, Robert Henry Strauss, que apesar do nome brasileiro, ex-professor da Universidade de Campinas, e eu não sei se ele ainda está vivo, mas até onde eu pude rastrear, ele era professor da PUC de Campinas. É muito comum isso, a pessoa se aposenta da Unicamp e vai lecionar na PUC. Robert Henry Strauss, S-R-O-U-R, escreveu um livro fantástico chamado Modos de Produção, Elementos da Problemática, que pelo caráter, digamos, bastante heterodoxo, passou mais ou menos batido entre os marxistas, mas não deveria. É uma excelente obra. As teses desenvolvidas neste livro são muito boas. Eu comprei esse livro no Recife. Quando eu estive lá, passei num sebo, né? Falei, pô, curti. Li e amei, apaixonei. Não sei se ele teve uma segunda edição, acho que ele não foi traduzido, mas é uma lástima, sabe? É uma pérola perdida na epistemologia marxiana. Recomendo, inclusive. Mas vamos ao tópico. E por que a gente fala também de Walter Benjamin? Walter Benjamin não era bem um marxista, né? Foi o fundador da escola de Frankfurt. E os trotskos o odeiam. Os stalinistas radicais também não gostam dele. Mas ele tem um mérito enorme de tocar num ponto que Marx, como a gente já disse, pela característica finita da vida humana, não pôde tocar, que é a questão da ideologia. A ideologia, ela faz parte da superestrutura. Marx dedicou muito tempo e recursos intelectuais para a infraestrutura, mas falou da superestrutura, de certa forma, apenas en passant. Fetichismo de mercadoria, ideologia, essas coisas, ele falou muito pouco. O que é a superestrutura? A superestrutura é a base jurídica e ideológica da produção.
certo? Jurídica e ideológica. Jurídica no sentido de normas, leis, regulamentos. Ideológica no sentido de crenças dominantes, ideologia propriamente dita. E, bom, nesse aspecto, o Ocidente está vencendo de lavada. Se, quando a gente fala de infraestrutura, principalmente forças produtivas, relações de produção, o Ocidente ainda domina, os Estados Unidos ainda conseguem exportar e impor leis, normas. Quando a gente fala da base, digamos assim, produtiva mesmo, das forças produtivas, a derrota do Ocidente é nítida. Certo? Ela é muito nítida. Muito nítida por quê? Porque, gente, se a gente pega o estágio atual do capitalismo norte-americano, a gente vê que alguma coisa está muito mal, está muito podre. Perfeito? Está muito podre mesmo. Os Estados Unidos não fazem mais nem manutenção do que eles têm. Por que eles não fazem nem manutenção? Por um motivo simples. Isso reduz os lucros, reduz os dividendos. Então, para aumentar os lucros, aumentar os dividendos, não é que eles apenas praticamente pararam de investir em pesquisa e desenvolvimento, né? Não foi só isso não. Não é que eles apenas pararam de investir em infraestrutura básica, sabe? Rodovia, ferrovia, porto, eletricidade, geração e distribuição, né? Aeroportos, redes de internet, telecomunicações, eles praticamente pararam de investir nisso, com consequências cataclísmicas, né? Mas é mais do que isso, eles pararam de investir em manutenção. Quer dizer, não só eles não estão fazendo praticamente nada para o futuro, não estão cuidando do presente, certo? Porque manutenção é isso. Você impedir que o presente desabe. Se você não faz manutenção, sua casa cai. Sua fazenda é retomada pela vegetação natural, seus animais vão morrer, né? Sua indústria vai desabar. Então a manutenção é o mínimo do mínimo do mínimo. Mas as escolas de negócios de Harvard, da Ivy League, ensina que o importante é aumentar o valor das ações e os dividendos. É isso que importa. Quer dizer, é como um morcego hematófago que se alimentasse do próprio sangue para evitar a fadiga. É óbvio que não tem como dar certo. Isso é até evidente que não tem como dar certo. O morcego hematófago se alimenta de sangue. O capitalismo faz isso, né? Os capitalistas, a burguesia não produz nada. Quem produz são os trabalhadores. A burguesia não produz absolutamente nada. O que a burguesia faz é sugar o sangue dos trabalhadores. Perfeito, é assim. Mas essa nova fase do capitalismo norte-americano, ocidental, ele está acabando com a classe trabalhadora, porque acredita que o dinheiro pode se reproduzir por si mesmo, como se fosse uma espécie de crença abiogênica do capital, que o capital pode surgir a partir dele próprio. Portanto, você não precisa de trabalhadores. Por isso eles não estão nem aí com geração de emprego e tudo mais. Você pode simplesmente produzir mais capital com capital, na ciranda financeira, que começou com um jogo especulativo, com uma casa de apostas, depois avançou com o desenvolvimento tecnológico para como se fosse uma bet na vida, e agora o capitalismo financeiro está cada vez mais parecido com o jogo do tigrinho, certo? Cada vez mais parecido com o jogo do tigrinho. E isso tem consequências dramáticas.
E eu não estou falando de longo prazo, não. Faz 10 dias que a Bolsa de Nova York vem caindo. Todos os dias, um dia depois do outro. Fazia 50 anos que isso não acontecia. Então a queda não é para daqui 10 anos, não. É para amanhã, depois da manhã no máximo. Claro que no sentido figurado. Vai ser muito próximo. A Bolsa de Valores simplesmente não consegue mais subir. A de Nova York, incluindo o índice Nasdaq, SPM, sabe? Todos esses índices estão caindo continuamente, como não se via desde os anos 1970, durante a crise do petróleo. E os fundos imobiliários também estão perdendo valor. E não é pouca coisa, e não é há pouco tempo, não. Estão perdendo valor há muito tempo. Certo? Há semanas. Caindo um após o outro. As ações, e aí você pode acompanhar, esses dados que eu estou falando são públicos. Se você, há dados, a maneira de você ver isso, entra no site da NYSE, Bolsa de Nova York, NYSE, e veja a evolução do preço das ações da Nvidia, da Intel, da Alphabet, da Tesla, da Amazon, das tais grandes corporações norte-americanas, né, que valiam trilhões de dólares. Elas já perderam trilhões de dólares em valor de mercado. A queda é contínua. Some-se a isso que os fundos imobiliários também estão perdendo dinheiro. Então a gente está tendo na prática uma corrida para ver o que vai acontecer primeiro. Se é a quebra da bolsa ou o estouro da bolha imobiliária. E ainda tem um outro fator de risco. A empresa escrota, né, que era chefiada pelo CEO que tomou uma azeitona na testa, ela perdeu mais de 250 bilhões de dólares em valor de mercado. 250 bilhões de dólares em valor de mercado. Foi isso que a azeitonada dada pelo Lee Mangione custou à corporação escrota. Quase cerca de 250 bilhões de dólares. 1,5 trilhão de reais. A azeitonada mais cara da história foi essa. Certo? Então, você vê se o mercado reage tão mal a uma coisa dessas, eu creio que é sinal que ele não está sadio. Perfeito? Ele não está sadio, pelo contrário, ele está muito doente, ele está severamente doente. Ele está praticamente em estado terminal. E aí você vê aqui no Brasil está o mercado, né? Que está boicotando o governo brasileiro com a ajuda de um funcionário do Estado brasileiro, porque é isso que o Roberto Campos Neto é. Ele é um funcionário do Estado brasileiro. E está junto com o tal mercado, que são os especuladores, os bilionários, os parasitas da economia, especulando ativamente contra o dólar. Contra o real, perdão. Para tentar quebrar o Brasil. Para tentar derrubar o governo Lula a qualquer maneira, de qualquer preço. Basta vocês verem, isso também é dado público, a quantidade de intervenções do Banco Central, presidido pelo Roberto Campos Neto, durante o governo Bozo e durante o atual governo. Vocês vão ver que a diferença é gritante. Ele fez uma interferência no mercado durante o governo Lula para conter o valor do dólar. E fez dezenas durante o governo Bozo. Ele queimou bilhões de dólares para tentar controlar as coisas no governo Bozo e tentar garantir a reeleição do miliciano de inteligência limítrofe, né? Então o mercado conspira aqui no Brasil. Eles são criminosos, né? São bandidos. Mas enfim, é isso que o tal mercado, os especuladores, os parasitas do setor financeiro fazem em todos os países do mundo, onde eles têm liberdade de ação. No Vietnã eles não têm, né?
Tinha uma dama lá que fraudou em bilhões de dólares os vietnamitas e foi condenada à morte. Se ela não conseguir devolver tudo o que roubou em 2 anos, ela vai ser executada. Na China, um bom número de bilionários também foi executado. Esses governos não trabalham para bilionários. Bilionários podem até existir nesses estados. Mas se eles andar fora da linha, é azeitona na nuca. Sem choro nem vela. Perfeito? Mas nos outros países do chamado Ocidente, que tem bancos centrais no sentido clássico, ou mercado, que eu não preciso dar os parasitas do setor financeiro, imobiliário, dos setores especulativos da economia, o mercado comanda, né? Tem deputados no bolso e tudo mais, faz o que eles querem. Mas enfim, Leider, se é assim, nós não temos salvação, nem o mundo. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, depois do nosso primeiro intervalo comercial. Que nós não somos monetizados, né? Só um momento aqui. É o seguinte, como eu estava dizendo ontem, inclusive, manter a base ideológica que orienta esses parasitas, ONGs, né? ONGs, muitas ONGs, identitaristas, partidos políticos, militares, judiciário, basta vocês procurarem saber sobre o que se tornou o TRF4, Ministério Público. Manter essa máquina azeitada exige muito dinheiro. As ONGs internacionais não fazem o que fazem de graça, não. Pode ter certeza que não. Os partidos políticos, os pastores evangélicos, eles também não fazem o que fazem de graça, eles fazem por dinheiro. A maioria não tem nem capacidade intelectual. Então, além de dinheiro, eles recebem instruções. E fornecer tudo isso, evidentemente, é caro. Dinheiro não brota, ele tem que sair de algum lugar. Para financiar os pastores e suas ideologias profundamente antitrabalhadores, né? É aquilo que eu já disse também várias vezes. Nenhuma bancada, e aí eu estou considerando inclusive a bancada ruralista, nenhuma bancada votou mais contra os trabalhadores que a bancada evangélica, que paradoxalmente é eleita pela parcela mais pobre da sociedade, né? É eleita por trabalhadores para essencialmente votar contra os trabalhadores todas as vezes que isso for possível. Perfeito? A bancada evangélica é assim. É a bancada mais pró-rica, pró-corrupção, pró-estupro, pró-misoginia, pró-machismo, pró-homofobia, pró-transfobia, pró-corrupção que existe no Brasil. E a que mais é antitrabalhador. Essa é a bancada evangélica. Mas os caras não fazem isso por graça. Eles fazem isso por dinheiro. Ou por privilégios. Tem uma senadora eleita pelo Distrito Federal, não vamos citar nomes, não. Mas basicamente o tio dela, que é pastor evangélico, né? Um dos fundadores, líderes de uma igreja evangélica importante no Brasil, o avião dele foi pego com 300 quilos daquela erva verde. 300 quilos, cara. O cara é um traficante internacional. Então quando você fala traficante internacional, cara, esse é traficado para onde? Não preciso dizer, né? Qual país que consome metade das drogas do mundo? Já reparou que esse país não tem grupos criminais? Grupos criminosos? Aqui no Brasil nós temos as facções, a Colômbia tem os cartéis, o México tem os cartéis. Mas e os Estados Unidos, que consomem metade das drogas do planeta Terra? Como é que lá não tem cartel? Como é que lá não tem facção?
Como é possível eles consumir metade das drogas do mundo e não ter nenhum grande traficante internacional que é norte-americano? É porque os grandes traficantes lá são do governo, né? São basicamente a CIA, o FBI. Já foi demonstrado várias vezes. São eles. Então, quando a gente fala comprar juízes, promotores, deputados, senadores, ongueiros, indígenas, né, da Shopee, fadinhas da floresta, nós estamos falando que esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E, bom, basicamente, tudo indica que sai do tráfico internacional, né? Que evidentemente é facilitado por eles mesmos. Gente, a quantidade de apreensões de drogas em fazendas é uma coisa absurda. Nós temos inclusive um ex-senador pelo estado de São Paulo, daquele partido que acho que a metade está envolvido no tráfico do arroz de nariz, né, do açúcar de nariz. Duas fazendas dele em São Paulo foram pegas com muito arroz de nariz. Nós temos o famoso caso envolvendo 2 senadores de Minas Gerais, né? Não vamos citar não, vamos só cantar uma musiquinha. O pó rela no pé, o pé rela no pó. Esse pó é de quem tô pensando. Aí sim, você sabe, eu também sei quem é. Então todo mundo sabe, cara. E quando o helicóptero deles foi pego com muitos quilos da pasta que faz o pó, na verdade, os únicos punidos foram os policiais. Então você tem todo um esquema, né? Que evidentemente, para isso acontecer, a polícia tem que estar envolvida, o Ministério Público tem que estar envolvido, o Judiciário tem que estar envolvido, partidos políticos evidentemente estão envolvidos. E quantos aviões não foram pegos transportando essas coisas que não são muito lícitas em Goiás e no Mato Grosso? E as notícias somem. Eu lembro muito bem que pegaram um avião com 700 quilos, ele foi um helicóptero, não um avião, com 700 quilos quase de pasta base no estado de Goiás. Não só não deu em nada, como depois de 2 meses nem a notícia você achava mais. Somos com tudo. Perfeito? Então é óbvio que existe um vasto esquema de financiamento alimentado com vidas humanas para sustentar esse esquema ideológico. Então, a gente, e é isso que eu estava falando, ontem de manhã, perdão, a gente tende a achar que, cara, nós estamos levando uma surra no aspecto ideológico. E se você olha o cotismo, agora tem até o coach infantil, né, cara, criança. Os moleques não sabem nada da vida e estão ensinando a ter o mindset. E você vê esses babacas, cara, como é que é o negócio? Seu pensamento é de escassez. Sabe, a pessoa acredita que o pensamento é que leva à prosperidade ou não. E, cara, nós voltamos à idade da pedra? Para essas pessoas, sim. Certo? Para essas pessoas, sim. Esses caras, mesmo dizendo tanta burrice, eles ganham muito dinheiro. Eles têm muita influência. Né? Muita influência. Mesmo sendo completos picaretas. Vejam só, eu estava vendo está amplamente disponível na internet também, descobriram que a grande maioria dos eleitores que pertencem ao mercado financeiro da cidade de São Paulo votou no Pablo Marçal. Eu não preciso dizer mais nada. É essa gente que quer comandar a nossa economia. Cara, Pablo Marçal, não preciso dizer nada. Certo? Não preciso dizer nada. Então, se a gente olha evangélico, né? Teologia do domínio, se a gente olha agronegócio, o agro é pop, se a gente olha Polícia Federal, né? A delegada que foi responsável pelo suicídio do Cancellier, e todos nós sabemos que, não só todos nós sabemos oficialmente, ele foi inocentado pelo TCU ontem, né?
E a delegada foi promovida, cara. A delegada foi promovida. O pessoal do TRF4 estabeleceu um estado de exceção. E os caras estão impunes. Perfeito? Aí você pensa, tá tudo dominado, Leida. Como é que você é otimista, esperançoso, se você está demonstrando exatamente o contrário? Não, eu não estou demonstrando o contrário. Eu estou sendo realista, são fatos. Só que o que acontece é o seguinte. Esse esquema de corrupção ampla e irrestrita custa muito dinheiro, gente. Custa muito dinheiro. E aí que reside o problema para eles e a solução para nós. Da onde eles vão tirar esse dinheiro? Agora que as bolsas estão muito perto de quebrar, que a economia está muito perto de ser desdolarizada, ou seja, o dólar está perto de perder o valor. Agora que a bolha imobiliária está muito perto de estourar. Da onde eles vão tirar o dinheiro? Os Estados Unidos vão simplesmente imprimir? Cara, funciona, enquanto o dólar é moeda de reserva. Mas a partir do momento que a desdolarização continuar avançando pelo mundo, o dólar paulatinamente vai perdendo a condição de moeda de reserva. E aí imprimir dólar é mais ou menos, imprimir dólares americanos vai ficar cada vez mais parecido com o Zimbábue imprimindo dólares zimbabuanos. Certo? Essa que é a questão. Os Estados Unidos podiam abusar do direito deles de imprimir dólar quando o dólar era a moeda de reserva do mundo. Aí eles podiam. Só que, uma vez que o dólar for perdendo essa condição, e eles continuarem imprimindo dólares como se não houvesse amanhã, o dólar americano vai ficar cada vez mais parecido com o dólar zimbabuano. Procurem na internet dólar de Zimbábue para vocês verem. Acho que eu tenho uma foto no meu Facebook, uma vez que eu estava na Argentina, e tive acesso a uma nota de 10 milhões de dólares zimbabuanos, né? Na cidade tirei a foto, um cara me emprestou a nota na cidade, num pueblozinho, né? Um vilarejo de Pedra del Águila, província de Neuquén. Tá lá no meu Facebook, em algum lugar lá. Eu divido as minhas fotos por pastas, né? Então essa é uma das que fala sobre a Argentina. Vocês vão achar essa foto lá. 10 milhões de dólares zimbabuanos. Então, se o dólar americano seguir essa toada de achar que basta ligar a impressora que você está criando valor, o destino dele vai ser o do dólar de Zimbábue. Perfeito? É isso que vai acontecer. Porque o que garantia aos Estados Unidos o direito de imprimir dólares como se não houvesse amanhã eram 3 coisas. A mais importante delas é o petrodólar. O dólar era a única moeda que comprava petróleo, por causa dos acordos entre os Estados Unidos e os estados do Golfo, capitaneados pela Arábia Saudita. Quando Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud rompeu o acordo do petrodólar, né? Só lembrando, gente, eu sei que tem muitos legalistas. Nossa, Leida, mas como é que você fala isso? Cadê o documento? Gente, eles não assinaram documento, não. O ocidental, ou pior ainda, o ocidentaloide, né, aquele que faz cosplay de ocidental, ele acha que tudo tem que ser feito através da assinatura de acordos, tem que ser divulgado amplamente pela imprensa, senão não aconteceu. Não é assim que o mundo funciona, principalmente na Ásia. Então, quando Sua Alteza Real rompeu com o petrodólar e passou a vender petróleo até em, olha só, shillings quenianos, de fato, vocês podem procurar na internet. Acordo Quênia-Arábia Saudita para venda de petróleo em shillings quenianos. Então, a Arábia Saudita falou, nós vendemos petróleo em qualquer moeda. Certo? Então aí, bom, o dólar deixou de ser a única moeda do mundo que comprava petróleo. Segundo fato, dólar como moeda de reserva. Principalmente depois da globalização. A globalização foi feita para isso, né? Para aumentar ainda mais o uso do dólar no comércio internacional e garantir uma circulação ainda maior de dólares. A ideia é que quanto mais dólares circulassem,
mais dólares seriam necessários e, portanto, mais dólares os Estados Unidos podiam imprimir, que ao invés de causar inflação dentro do próprio país, eles seriam enviados para o mundo para comprar coisas. Só que a ideia da globalização, que eu sempre denunciei como tola, porque acreditar na bobagem das vantagens comparativas e não sei o que, isso é burrice, cara. A globalização veio para enfraquecer o poder da classe trabalhadora, para aumentar o uso do dólar e, portanto, dar aos Estados Unidos o direito de imprimir mais e mais dólares, sem ter consequências internas, e também para aumentar a taxa de senhoriagem que os Estados Unidos e os bancos americanos cobram para fazer troca de moeda. Só que a partir do momento que o mundo vai se desdolarizando, essas três coisas vão minguando, vão desaparecendo. A Ásia, por exemplo, que é economicamente o continente mais importante do mundo, de longe hoje em dia, as negociações entre países asiáticos, pela primeira vez, deixou de mais da metade delas ser feita em dólar. Hoje a maior parte dessas negociações intra-asiáticas é feita em moedas nacionais, não mais em dólares. Porque eles já perderam a Ásia, estão para perder a África. Você fala, mas a África é pobre. Não, a África não é pobre, a África é riquíssima. A África é muito rica. A África produz muitas coisas que o mundo, principalmente o Ocidente, precisa. Minérios, recursos energéticos, matérias-primas, alimentos. A África produz muita coisa, certo? Que o Ocidente precisa. E se a África deixar de aceitar euros e deixar de aceitar dólares, com o que o Ocidente vai pagar as mercadorias africanas? Diga-me, responda aí para mim, camarada. Se, ou melhor, quando a África deixar de aceitar dólares e euros, com o que os Estados Unidos, os países europeus, o próprio Japão vão pagar as mercadorias que eles compram? Com ouro que eles não têm? Com recursos naturais que eles não possuem? Com produtos industriais que eles estão deixando de fabricar porque transferiram tudo para a China? Como eles vão pagar? Eu te digo, eles não terão como. Certo? E ainda existe uma terceira coisa, que vai diminuir muito a capacidade deles de pagar pelo sistema amplo de corrupção e compra de autoridades nacionais que eles fazem no mundo inteiro. Certo? Repito, não se engane, não é só comprar pastor, comprar militar, não, é muito mais amplo, comprar juiz, né? É muito mais amplo do que isso. Mas, como eu disse, custa muito dinheiro. Esse dinheiro que não vem do tráfico, do contrabando, da sonegação, vem principalmente da especulação financeira e imobiliária, quebrando o mercado financeiro, estourando a bolha imobiliária. Eles vão tirar dinheiro da onde? De verdade, eles vão tirar dinheiro da onde? Para pagar o aparato ideológico e jurídico, que hoje em dia os golpes são feitos, os golpes de Estado, não são mais feitos por militares, né? Eles se tornaram tão incompetentes que nem isso mais eles conseguem fazer. Então os golpes hoje envolvem no mundo inteiro o Poder Judiciário e o Ministério Público. Veja a Romênia. Teve eleições, o candidato anti-União Europeia ganhou e o Judiciário cancelou as eleições alegando interferência russa. Então isso é cada vez mais comum no mundo. Mas esses caras não fazem isso só por ideologia. Eles fazem isso essencialmente por dinheiro. Sem dinheiro para pagar essa renca, para pagar essa laia, o que eles vão fazer? O que o Ocidente vai fazer? Então o que eu estou dizendo, em resumo, é o seguinte. O aparato jurídico e ideológico que sustenta todo o sistema de exploração comandado pelos países da OTAN, pelas potências do Ocidente, pelo que eles chamam cinicamente de comunidade internacional, custa muito dinheiro para ser mantido. E
passo número 2, esse dinheiro está minguando e em breve vai acabar. O que significa dizer que o domínio ideológico, jurídico que eles têm no mundo vai acabar. Simplesmente porque não tem dinheiro e recursos para sustentá-lo. Então essa guerra que nós, quando eu falo nós, é a humanidade, né? É a humanidade contra o Ocidente, a humanidade contra o capitalismo. Então essa guerra que nós, a humanidade, estamos perdendo, ela tende a ser vencida por WO. Porque eles vão ficar sem dinheiro para pagar pela guerra. Lembra que Sun Tzu falava que guerra é uma questão de alocação de recursos? Von Clausewitz concorda? Até Maquiavel também escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. Os três concordam com isso. Para você fazer uma guerra, muito mais que soldados, muito mais que armas, você precisa de recursos. Guerra custa dinheiro. Vence quem tem mais recursos e quem conta com recursos por mais tempo. Esse é o fato. Certo? Esse é o fato. Então, sem recursos, eles não só vão desabar, porque na guerra militar, né, que é aquilo que a maioria dos analistas de geopolítica comenta, se você comenta só as batalhas, só as ações militares, você não tem uma visão completa do conflito, você não tem uma visão completa da guerra. Por exemplo, muita gente se desesperou quando Krylov foi desvivido a mando de nós sabemos quem. Nossa, o Putin vai ter que fazer isso ou aquilo, senão ele vai perder a credibilidade. E aí quem fala isso não são nem outros generais russos, não é o Antônio, né, que está lá sentado com a bunda no sofá e jura que entende mais de Rússia do que o próprio Vladimir Putin. Jura que o Vladimir precisa de credibilidade junto com ele. Não, gente, o Vladimir não precisa de credibilidade com o ocidental, não. Menos ainda com o ocidentaloide. O Vladimir tem que ganhar um conflito, tem que ganhar uma guerra existencial. Numa guerra, o aspecto militar é só um. Guerra é política, por outros meios, mas guerra é essencialmente política. E é isso que essas pessoas que analisam o conflito apenas com base em acontecimentos militares não conseguem entender. Certo? Essa que é a questão, eles não conseguem entender. Mas eles já estão perdendo essa guerra. Passaram fogo no Krylov. E daí, gente? Quantos oficiais soviéticos não foram desvividos durante a Segunda Guerra Mundial? A União Soviética não perdeu a Segunda Guerra Mundial por causa disso, não. Certo? A União Soviética conseguiu sempre fornecer bons generais, apesar de tudo. E ela venceu. E a Rússia forma eles em ainda mais quantidade do que a União Soviética. Se você desvive um, aparece dois no lugar dele. Por isso que a formação é tão importante. As academias militares russas não é a mãe da vida, não, gente. Por que eu falo a mãe da vida? Cara, General Heleno, General Braga Neto, é aquele general, aquele gordinho que foi ministro da saúde do governo Bozo, eu esqueço o nome daquilo. Se você olhar o nível dos generais brasileiros, cara, você tem pena, certo? Dá desânimo, dá embrulho no estômago. O grau da incompetência, da inabilidade, da incapacidade daqueles caras. São mamateiros, cara, são mamateiros. Olha a tosquice dos caras para planejar um golpe militar. Sabe? Registraram o golpe. Deixaram milhões de provas. Cara, eles foram bizonhos. Bizonhos. Certo? O nível é bizonho. Vocês imaginam o Brasil... Igual, tinha muita gente, né, na época da crise com a Venezuela. O Brasil tem que apoiar a Venezuela e peitar a OTAN. Mas quem iria peitar a OTAN? Os militares brasileiros? Que trabalham para os Estados Unidos? Os generais brasileiros com a competência que todo mundo sabe qual que é? De verdade, nós vamos peitar a OTAN com esses caras?
Ou vai ser o Enzo Marques, que tem um canal no YouTube, mas nunca tirou na vida, nunca serviu o exército. Vai ser o Enzo Marques, que vai liderar a revolução. Serão empoderados que vão vencer os Estados Unidos no campo de batalha. Vai ser o exército brasileiro. Certo? Então as pessoas são completamente toscas na maioria de suas análises, quando não levam em conta a visão de guerra, que é a que eu adoto, claro, e que evidentemente é nítido, é a que o camarada Vladimir adota. Política por outros meios. Guerra é a capacidade de fazer política. A guerra acontece quando você não tem habilidades políticas. Se você não tem habilidades políticas, você recorre à guerra. Ou quando isso é vantajoso para você. A guerra está sendo muito vantajosa para a Rússia. Ah, o Kirillov foi morto. E em que isso influencia o PIB da Rússia? Passou de sexta para a quarta maior economia do mundo. O que isso influencia a produção de aço do mundo? A produção de aço da Rússia, que quase que dobrou desde o início do conflito. O emprego, a renda, a tecnologia. Em que isso influencia? Os fatores concretos da Federação Russa. Mataram Kirillov. E qual indústria russa quebrou? Qual fábrica russa deixou de funcionar? Qual batalhão russo ficou paralisado? Qual tecnologia russa deixou de ser desenvolvida ou utilizada? Então vamos ser honestos aqui, né, gente? É claro, foi uma perda, lamento, inclusive meus sentimentos à família, mas é só o nome, certo? Quantos generais da OTAN, principalmente nesses últimos meses, não caíram de helicóptero, afogaram, tiveram acidentes fatais em esqui, em montanhas? Quantos? Se vocês procurarem na internet com cuidado, vocês vão achar muitas notas a respeito disso. Você sabe o que são esses caras da OTAN que de repente sofrem acidentes estranhos? Então, foram desvividos lá. E aí, para não criar um auê, eles inventam uma causa-mortes, né? E às vezes enterram com o caixão fechado, que não tem nada lá dentro. Está debaixo de dezenas de metros de escombro, num bunker qualquer da Ucrânia. Ou virou pó, virou hidrogênio, por conta de uma termobárica. Então vocês podem ter certeza que um general da federação foi desvivido, mas muitos generais do outro lado também foram. Correto? Como o Ocidente só forma basicamente gente estúpida, não faz diferença, porque você tira o ruim e coloca um pior no lugar. No caso da federação, você tira um bom general, coloca outro igualmente bom no lugar. É claro, para a família é uma perda. É claro que isso deixa as pessoas chateadas, mas não vai influenciar no aparato militar russo, não vai influenciar no resultado final da guerra. Certo? É isso que muita gente não entende. E aí eles querem que o Putin reaja como eles reagiriam. Nossa, como se fosse um joguinho de videogame, né? Vou bombardear Londres. Vou incendiar Bruxelas. Não, gente. Pra que isso? É desnecessário. Esse é o fato, é o que eu disse ontem. Quando você tiver que fazer alguma coisa, e tiver meio sem justificativa, diz que é para vingar o general Kirillov e está tudo certo. Não é assim que a guerra funciona. Não é uma briga de gangue. O Putin não é um fraco por não se comportar como os analistas de sofá querem que ele se comporte. Putin não está mostrando fraqueza. Pelo contrário, está mostrando força. Mostrando a capacidade de não alterar os planos e objetivos por causa de um contratempo, que é fundamental na construção de qualquer vitória, né? Na verdade, no sentido amplo de batalhas que a gente trava, é você ser capaz de se manter firme
a despeito de tudo, é uma das características mais importantes que transforma um lutador num vencedor. Claro que você tem que ter alguma mobilidade, alguma flexibilidade, mas essencialmente você tem que ter firmeza. Então o Vladimir está demonstrando alguma coisa, não é fraqueza, é firmeza de propósito. Perfeito? E, enfim, essa crença de que, eu tenho um cidadão, nem sei quem é, as pessoas me mandam mensagem dele, porque a gente vê aquele encaminhado, né? Ele faz as análises dele e sempre conclui: se o Vladimir não fizer isso ou aquilo, ele vai perder a credibilidade. Ele sempre conclui da mesma maneira: se o Vladimir não agir como analista deseja que ele age, ele vai perder a credibilidade. Ele só não explica perder a credibilidade diante de quem. E por que isso é importante? E por que ele não perdeu a credibilidade até hoje? Que ele conta com o apoio do povo russo. Certo? Então, é boa, né, gente? O aparato ideológico também opera assim. O tal sexta colunista, né? Sexta colunista, o cara que semeia o desânimo, a desesperança, o desespero, o derrotismo, disfarçado de análise realista, né? Disfarçado de Vladimir vai perder a credibilidade. E aí ele divulga, nossa, tadinha, gente. Nossa, que lástima. Aqui, essa cobrinha encontrou o fim dela com o carro. Deixa eu ver que cobra que é. Pera aí, deixa eu... Não é a jararacuçu bonita que eu disse. Parece que é uma jararaca comum, pobrezinha. Tem uma amiga minha, Luciana, inclusive, que ela fez o TCC dela sobre animais que eram mortos em rodovias. Isso aqui tecnicamente é uma rodovia. Ela liga Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Ouro Preto, passando por São Bartolomeu. Essa minha amiga fez um TCC, né? Sobre animais mortos em estradas, e as conclusões que ela chegou foram avassaladoras. Ela pegou como exemplo de caso uma rodovia estadual que conecta 3 ranchos a Catalão, as 2 cidades em Goiás. Depois, qualquer coisa, se alguém se interessa pelo tema, ela deve ter o PCC da dissertação, do TCC dela, né? Deve ter o PDF do TCC dela. Sei que eu acho uma lástima, mas é claro que eu duvido que a pessoa tenha feito de propósito. As cobras se camuflam muito bem, né? Isso às vezes é ruim para elas, que não dá para você enxergar. E aí às vezes você faz isso e nem percebe que acabou de tirar a vida de um animal selvagem. Gente, é claro que vocês sabem que matar cobras nesse país é ilegal, né? Que a cobra é um animal da fauna brasileira protegido por lei, como toda a fauna brasileira. Então é ilegal matar cobras, vocês sabem disso, né? E eu, por exemplo, tropico com várias jararacas. Mas o que eu vou fazer? Deixar seguir a vida delas. Eu sigo a minha, ela segue a delas, tá tudo certo. Mas enfim, é isso. Eu levantei bem asmado. Só vou recuperar um pouco o fôlego. E eu falo sobre a questão das estruturas de pensamento, né? Que eu não usei Claude Lévi-Strauss e usei muito pouco Walter Benjamin aqui. Então, eu preciso recuperar o oxigênio e falar sobre isso. Mas vai dar certo. Até mais, gente. Muito obrigado.